Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis do Católico. Meus queridos e amados irmãos, o evangelho de hoje é tirado de São Lucas, capítulo 21, versículos do 5 até o versículo 11. É o discurso escatológico de Jesus. Algumas pessoas estavam admiradas com a construção do templo de Jerusalém, um templo muito bonito, esse templo que tinha sido reconstruído, podemos assim dizer, por Herodes, o Grande, e ficaram admirados com essa construção. E veja o que acontece. Para alguns que admiravam as formosas pedras do templo e a beleza de sua ornamentação, disse Jesus: chegará o dia em que tudo o que contemplais será derrubado, sem deixar pedra sobre pedra. Quando Jesus usa essa palavra, tudo será derrubado sem deixar pedra sobre pedra, é uma fórmula estereotipada, uma palavrinha complicada, para dizer que é uma linguagem que Jesus fala, vamos dizer assim, que exagerada, porque quando diz que não ficará pedra sobre pedra, existem resquícios do templo e algumas coisas ao redor do templo até hoje. Por exemplo, o muro das lamentações faz parte do templo, quer queira, quer não. Então não é que Jesus disse alguma coisa e se enganou, mas Jesus queria dizer que será destruído. Esse monumento, esse prédio que vocês estão vendo, será destruído, será derrubado, será totalmente destruído. E foi totalmente destruído. E aí, Jesus, quando falava aqui, profeticamente, Jesus falava a respeito da destruição deste templo de Jerusalém no ano 70, quando o povo romano iria sitiar Jerusalém e destruí-la. Então acontece de fato isso. Aí chegará o dia em que tudo o que contemplais será derrubado, sem deixar pedra sobre pedra. Perguntaram-lhe: Mestre, quando acontecerá isso e qual é o sinal que está para acontecer? Então, Jesus fala da queda do templo, e quando Jesus vem dar os sinais, ele dá os sinais, e todo estudioso bíblico vai dizer que esses sinais que Jesus dá para a sua época também são sinais escatológicos, sinais que vamos dizer assim, que se intensificarão até o dia do seu retorno. E aí ele responde: atenção, não vos deixeis enganar, pois muitos se apresentarão alegando meu título e dizendo: sou eu, chegou a hora. Jesus diz: não saiais atrás deles, não os sigais. Nós temos aí, quando os apóstolos, aqui eu gosto muito dessa fala do mestre Gamaliel, o mestre que foi mestre do apóstolo Paulo, quando Jesus fala que muitos surgirão em seu nome e não os sigais. Por que Jesus dizia isso? Porque muitos se intitularam como Messias, muitos apareceram com características messiânicas. E aí Jesus diz: cuidado, não sigam essa gente. Por quê? Eu gosto da fala de Gamaliel, porque Pedro foi preso com alguns dos apóstolos, isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do versículo 12, começa uns milagres que Pedro e os apóstolos realizam. A partir do versículo 13, eles estão pregando e os sacerdotes mandam prendê-los. E lá por volta do versículo 24, ao ouvir a informação, o comissário do templo e o sumo sacerdote estavam perplexos, sem entender o que havia acontecido, porque Pedro tinha sido libertado junto com os demais, milagrosamente por um anjo, e foi informado para eles que aqueles homens que eles tinham prendido, que como é que eu posso dizer, o sumo sacerdote e o seu grupo tinha prendido, ele já estava no templo.
pregando, ensinando a doutrina de Deus. No versículo 29, Pedro com os apóstolos replicam, né? Porque eles vão dizer, vocês estão ensinando aquilo que nós já havíamos proibido. Então no versículo 29 de Atos dos Apóstolos 5, Pedro vai dizer, Pedro com os apóstolos replicaram, deve-se obedecer antes a Deus que aos homens, né? O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus a quem vós executastes, pendurando num madeiro. Deus, porém, o exaltou à sua direita, nomeando-o chefe e salvador para oferecer a Israel o arrependimento e o perdão dos pecados. Desses acontecimentos nós somos testemunhas com o Espírito Santo que Deus concede aos que nele creem. Aí aqui entra algo assim que é bem interessante e que Jesus vai dizer, não o sigais, porque vai aparecer gente, vamos dizer assim, que dizendo que é o Messias, que é o Salvador, que é o Libertador. E aí Gamaliel, ele diz algo bem interessante aqui, porque Paulo e os demais queriam perseguir os cristãos e matá-los, né? Inclusive eles não apedrejaram, levaram eles em custódia novamente, né? Depois da libertação milagrosa, eles levaram os apóstolos presos novamente sem fazer nenhum dano, sem fazer violência nenhuma, com medo que o povo os apedrejasse. E aí Gamaliel vai dizer o seguinte, israelitas, muito cuidado com o que ides fazer a esses homens. Faz algum tempo, né, que surgiu Teudas, que pretendia ser alguém, e o seguiram uns 400 homens. Mataram-no e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Mais tarde, durante o censo, surgiu Judas, o Galileu, e arrastou gente do povo atrás de si. Também ele morreu e todos os seus seguidores se espalharam. Aí veja o que é dito sobre a igreja, sobre os apóstolos, sobre Cristo e sobre as igrejas, sobre a igreja. Agora, portanto, aconselho-vos a não vos meterdes com esses homens, mas deixai-os em paz, pois se o projeto ou a execução for coisa de homem, fracassará. Se é coisa de Deus, não podereis destruí-los e estareis lutando contra Deus. Então, quando diz em Lucas capítulo 5, acabei desmarcando aqui, quando diz em Lucas capítulo 5, Jesus vai dizer, olha, aparecerão muitos dizendo que sou eu, não o sigais, né? Não o sigais. Lucas capítulo 5. Deixa eu só encontrar aqui. Não, Lucas capítulo 21, meu Deus do céu. Quando Jesus diz em Lucas capítulo 21, versículo 8, respondeu, atenção, não vos deixeis enganar, pois muitos se apresentarão, alegando meu título e dizendo, sou eu, chegou a hora, não saiais atrás deles. Porque era costume, né, no meio do povo, aparecer sempre alguém que era um líder e que se destacava pelos seus ensinamentos e coisa do gênero, e as pessoas pensavam que era o Messias. Por exemplo, João Batista foi pensado que João Batista era o Messias. E Jesus nos alerta exatamente para isso, porque nos fins dos tempos, principalmente agora, surgirão falsos mestres, que vão até dizer que são discípulos ou mensageiros de Jesus. E Jesus diz, não os sigais. Por quê? Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não entreis em pânico. Primeiro deverá acontecer tudo isso, mas não será logo o fim. Então lhe disse, há de se levantar povo contra povo, né? Reino contra reino, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em diversas regiões, e sinais grandes e terríveis no céu. Mas antes de tudo isso,
vos prenderão. Aqui já passando um pouco do evangelho de hoje. Mas antes de tudo isso, vos prenderão, perseguirão, levarão às sinagogas e às prisões, conduzirão diante de reis e magistrados, por causa do meu nome. Então, antes que o fim do mundo aconteça, existirá uma grande perseguição contra a igreja. E essa perseguição vai desencadear, né, como diz o catecismo, vai desencadear, ali no parágrafo 677, vai desencadear vamos dizer assim, que a grande ação do mal no mundo. E aí o mistério da iniquidade será revelado, né, de maneira escancarada. Mas Jesus diz, não temais, não tenham medo. Né? Por quê? Porque Ele está conosco, Ele prometeu. E aquele fariseu, o Gamaliel, quando ele profetiza ali, quando ele fala dizendo, olha, não mexam com esses homens, porque se não for de Deus, vai se destruirá, como aconteceu com Judas e com Teudas. Mas se for de Deus, ninguém poderá resisti-los. Então, vocês estarão lutando contra Deus. Então, todas as vezes que alguém se levanta contra a Igreja Católica, de alguma forma ou de outra, estará lutando, declarando guerra ao próprio Cristo Jesus. Jesus disse, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Tudo que vocês fizerem a um desses pequeninos, é a mim que estás fazendo. Assim como ele disse a Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és? Ele disse, eu sou Jesus, a quem tu persegue? Paulo não perseguia Jesus, Jesus já estava no céu. Paulo perseguia a igreja, e perseguindo a igreja, perseguia o próprio Deus. Então, não tenhamos medo. A igreja é promessa de Deus e durará até o retorno de Cristo. Deus abençoe.